Hoje é dia 2 de agosto do ano 2018. É uma quinta-feira. São 18 horas. É hora de celebrar saúde através destas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite, boa tarde ou quase boa noite. Nós estávamos com o nosso programa no horário de 14 horas aos domingos e transferimos o nosso horário agora, a partir de agosto, para as quintas-feiras às 18 horas. Este é o nosso primeiro programa do mês de agosto de 2018, às 18 horas. Esperamos contar sempre com a audiência de nossos caríssimos ouvintes. E esperamos também que seja essa audiência muito útil para nós eternos buscadores de saúde. Nós cuidamos, né, como todo mundo já deve saber, claro, repetimos sempre aqui, nós cuidamos dos nossos pacientes com transtornos físicos do sistema músculo-esquelético. Problema de ossos, músculos, tendões, vasos sanguíneos, nervos e articulações. Esses transtornos músculo-esqueléticos se manifestam, em geral, com o sintoma dor, em maior ou menor intensidade, e outros sintomas importantes, e também com fatores complicadores que fazem parte dos transtornos musculoesqueléticos de evolução crônica. Às vezes, os transtornos musculoesqueléticos se arrastam por meses, anos ou décadas, né? E isso causa um aspecto chamado incapacidade física. Então, o paciente vai perdendo a sua própria independência física e fica dependente de artefatos como bengalas, muletas, andador ou até cadeira de rodas. Ou então depende da ajuda de outras pessoas para se levantarem, para darem alguns passos, para se equilibrarem, entende? Porque os transtornos músculo-esqueléticos em geral, eles ou começam com deformidades do esqueleto, ou os transtornos propriamente músculo-esqueléticos, principalmente articulares, né? Eles desalinham as pernas, desnivelam a bacia, desviam o eixo da coluna e causam deformidades. Depois vêm as dores e a incapacidade. Entende? Isso eu estou dizendo em termos, em geral, ortopédicos, que é a minha principal especialidade. Mas como cirurgião de coluna, eu tenho formação neurológica também. Então, hoje existe uma especialidade chamada cirurgia de coluna, né? Tem até uma entidade brasileira, do qual eu me considero até um dos fundadores, que se chama Sociedade Brasileira de Patologia da Coluna Vertebral, de doenças de coluna, entenderam? Então, hoje, a própria coluna vertebral é uma especialidade médica, entenderam? Uma especialidade médica. A ortopedia hoje está muito dividida. Tem especialidade médica de cabeça e pescoço, tem especialidade médica de coluna, tem especialidade médica de ombro, tem especialidade médica de membros superiores, tem especialidade médica de quadril, de joelhos, de tornozelos, dos pés. Tem também especialidade do cirurgião de mão, né? Então, na minha especialidade, eu tenho uma formação
ortopédica geral e depois eu me formei em cirurgia de coluna vertebral. Ou seja, você faz 6 anos de curso médico, né? Depois você faz 3 anos de residência médica. Depois você faz mais 1 ou 2 anos de cirurgia geral. Finalmente, você faz cirurgia de coluna vertebral. Então, a formação de um cirurgião de coluna vertebral requer muito mais que apenas os 6 anos da formação médica geral, né? Porque no curso médico você não escolhe, né? Você tem que passar por todas as especialidades, né? Por todas as especialidades médicas, né? O médico ele tem que ser um generalista, né? Primeiro, para depois se tornar um especialista. E primeiro ele tem que ser um cirurgião geral, para depois ele se especializar em cirurgia da cabeça e pescoço, em cirurgia urológica, em cirurgia ou neurocirurgia, ou cirurgia ortopédica, ou cirurgia de coluna vertebral. Entenderam? Mas, vejam vocês, o transtorno músculo-esquelético, a grande maioria se manifesta com sintoma dor, né? Mas nem sempre esse é o principal sintoma do transtorno físico músculo-esquelético. Então, há uma multidão de sintomas, às vezes, relacionados aos transtornos músculo-esqueléticos. Eu diria, sem medo de errar, que no quadro clínico do sofrimento da coluna cervical do pescoço, né, ou da parte alta da coluna dorsal, também chamada coluna torácica, né, existe uma decorrência, uma multidão de sintomas, porque no próprio crânio nós temos 12 pares de nervos cranianos, né? Depois nós temos as raízes nervosas, saem 8 pares de raiz nervosa da coluna cervical, uma de cada lado, né? Então, desvios, esmagamentos, artrose, hérnia de disco, estreitamento do canal, estenose do canal cervical, com compressão nervosa, com ou sem mielopatia, que é a lesão da medula, com sequela ou não neurológica, né, tem uma multidão de manifestação de sintomas, como, por exemplo, cefaleia, dor de cabeça, do tipo, às vezes, enxaqueca. Pode se manifestar tonturas, labirintite, né, vertigens, né? Pode se manifestar surdez ou perda de acuidade auditiva, unilateral ou bilateral. Entenderam? Sim? Pode se manifestar zumbidos no ouvido. Pode se manifestar distúrbios visuais, né? Imagens de clarões na vista, eventuais, até glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular. Pode se manifestar certos tipos de afecções da acuidade visual por problema da coluna cervical, entenderam? Pode se manifestar, às vezes, pontadas no peito, que simulam um problema cardíaco, ou dores irradiadas a um braço, ao ombro, que o paciente entra em pânico pensando que está tendo um infarto do miocárdio, entenderam? Então, cãibras, inchaços, engrossamento das articulações, entende? E eu não teria medo de errar ao dizer que transtornos músculo-esqueléticos mexem muito com a nossa energia, com o nosso equilíbrio, com o nosso estado de atenção, com o nosso raciocínio e até com nossa memória. E por que eu tenho a ousadia de dizer tudo isso? Porque atendendo uma multidão de pacientes sofredores com dor na coluna cervical, no pescoço, cefaleia ou dor de cabeça, eles depois me relatam melhora de outros sintomas incríveis, né?
Alguns pacientes que eu atendi tinham perdido o sentido do olfato, que tal sentido voltou com o tratamento de problemas da coluna cervical. Eles não me procuraram por causa da perda do olfato, não. Procuraram por causa de dor, desconforto, dor de cabeça, sintomas que os estavam atormentando muito. Mas em tratando da coluna cervical e eles obtendo essa melhora que tanto buscavam, eles relatam, melhorei, parece, até do meu astral, eles falam às vezes, entende? Por que tudo isso, gente? Porque, na verdade, tem um provérbio hindu que diz assim, se a sua coluna vai bem, a tua saúde vai bem. Se a tua coluna vai mal, a tua saúde vai mal. Entendeu? E existe uma expressão americana, norte-americana, né, que diz assim, this is the backbone, ou seja, isto é o osso das costas, ou seja, isso é uma coisa muito importante como o osso das costas, ou seja, como a tua coluna. Então, eles usam essa expressão para dizer que uma coisa é muito importante, ou seja, ela é a coluna vertebral do problema, entendeu? É muito importante, entendeu? Ou então você usa sempre uma expressão assim, isso é a espinha dorsal, ou seja, isso é importante, entendeu? Porque, de fato, né, a tua coluna pode antecipar o teu envelhecimento, entende? Ou o bom trato que você der à tua coluna pode postergar o teu envelhecimento, entendeu? Eu sempre digo, nós não envelhecemos e nos entortamos todos, não. Primeiro nos entortamos todos, fazendo mau uso da coluna, e depois envelhecemos, entenderam? Porque nós vemos, às vezes, jovens com péssimas posturas e com muitas queixas, e pessoas com idade mais avançada com uma postura bonita, até às vezes sem queixas, né? Sem queixa de dores. Tudo bem. Que, também eu digo diferentemente, que se você não tem dor nas costas, parabéns. Mas isso não quer dizer que um dia você não terá. Entender? Você não tem dor nas costas. Mas tem gente que não tem dor nas costas, mas já teve. Tem gente que teve dor nas costas e continua tendo. E tem gente que nunca teve dor nas costas, mas vai ter. Entenderam? Então, a grande maioria de nós seres humanos, nós somos vulneráveis a traumatismos, microtraumatismos, a efeitos cumulativos, né, a esforços exagerados, a problemas com sobrepeso, com obesidade, e principalmente com o nosso nível de estresse, ou seja, com o nosso nível das nossas emoções. As nossas emoções podem criar doenças. Embora eu não aprendi isso na minha faculdade, que é a gloriosa Escola Paulista de Medicina, eu algumas vezes ouvi que nossas emoções não causam doenças. Mas, diante da minha prática médica, hoje eu sou obrigado a admitir que nossas emoções criam muitas de nossas doenças, entenderam? Principalmente aquelas rotuladas de psicossomáticas, né? Doenças psicossomáticas. Mas, do mesmo modo que nossas emoções criam doenças, nossas emoções podem curar doenças, entendeu? Podem curar doenças. Então, vejam vocês, eu hoje quero dar um exemplo muito importante para depois justificar por que estou falando desses exemplos, né? Então, vejam bem. Nós, graças ao bom Deus, hoje uma epidemia, né, que é a ocorrência de uma doença que afeta uma população imensa numa determinada área geográfica, epidemia hoje é relativamente rara, né? Mas na Idade Média, nossa,
muitas populações foram varridas, dizimadas por epidemias de doenças graves, como poliomielite, varíola, peste bubônica, entendeu? Então, doenças que dizimavam populações. Mas vejam vocês o exemplo que eu vou dar. Mesmo lá no Nordeste, onde eu frequento, tem endemias. Endemias são aquelas epidemias um pouco mais restritas. Uma delas é a leishmaniose. A leishmaniose é uma moléstia causada pela picada do mosquito palha, né? Ele é o vetor. Ele é um mosquito que transmite essa doença, não só ao ser humano, como também aos animais. E a leishmaniose é uma doença visceral. Ela ataca não só a pele, como as vísceras, os órgãos do corpo humano, formando úlceras graves. É uma doença grave, grave. E é uma doença que pode ser transmitida, né, para pessoas, transmitida para animais, ou as pessoas receberem essa doença na convivência com animais contaminados com leishmaniose. Entenderam? Mas vejam o que eu vou dizer por conta dessas epidemias. Numa epidemia, gente, grande parcela da população morre da doença. Uma parcela menor dessa população, na mesma área geográfica, fica doente, mas não vai a óbito, consegue se salvar. E algumas pessoas na mesma área geográfica não pegam a doença. E não só não pegam, como ajudam a tratar dos doentes dessa doença naquela área geográfica sem se contaminar. O que isso significa na prática? Significa que na mesma área geográfica e no mesmo contexto racial ou humano ali naquela região, as pessoas têm diferentes graus de imunidade. Entenderam? Então vejam vocês, nós temos 3 médicos de plantão presentes em nossa vida, o tempo todo. Um se chama instinto. É um instinto de vida, ou seja, um ser humano normal, ele luta pela vida. Se qualquer fato ou agente colocar a sua vida em risco ou em perigo, você luta contra esse agente. É instintivo, está no seu gene, no seu DNA. Você não treinou para isso, não. Você já nasceu com esse instinto de defesa contra a doença, entendeu? Então você tem um instinto de vida que luta pela preservação da tua vida. Ao mesmo tempo, você nasce também com o instinto de preservação da sua espécie, ou seja, um instinto de reprodução, né? Isso é em toda escala animal, não só nos humanos, né? Então, mas vejam vocês que eu vou dizer. Um instinto, ele tem 2 lados. Um lado é muito importante. Ele luta pela sua vida e pela preservação da sua espécie. Mas, por outro lado, um instinto é cruel. Ele é cruel. Por que o instinto é cruel? Porque ele não tem censura. Entenderam? Então, o leão, ele não come os seus filhotes, ele protege os seus filhotes, entendeu? Mas ele come o filhote das outras espécies. Então, ele, para defender a sua vida e a vida da sua espécie, ele acaba com outra espécie, ele come os filhotes da outra espécie, entenderam? Entenderam? Então, nós humanos temos instinto também, e o nosso instinto também é cruel. Vejam vocês, uma criança, ela pode arrancar o brinquedo que ela gostou das mãos de outra criança. Então, por instinto, ela não tem censura, ela vai lá e pega o brinquedo porque ela não quer saber. Entenderam? Então, o instinto é cruel. Entendam que, às vezes, na maior parte das vezes, os crimes hediondos são cometidos pela ditadura do instinto.
E o que aplaca o instinto? Por que podemos viver em sociedade com nossos instintos de crueldade aplacados? Nós recebemos uma coisa chamada razão. A razão é o paliativo que exalta a parte boa do instinto e não deixa manifestar a parte ruim dele, ou seja, não faça aos outros aquilo que não queres que façam a ti mesmo. Entenderam? Então, a razão é a nossa família que nos transmite, a nossa cultura, a sociedade, a nossa escolaridade, a nossa religião e a própria ciência médica, que aplaca os nossos instintos ruins, entende? Por que não somos criminosos hediondos? Porque o nosso instinto, ele é educado. Nós recebemos uma coisa chamada razão, entende? Eu vou fazer aquilo que é bom para mim, para minha família, mas não vou prejudicar ninguém por isso, entende? Não vou prejudicar ninguém. É isso que nós recebemos para aplacar, mas os animais não. Eles não querem saber, entende? O tubarão come foca, né? Ele não quer saber se a foca tem filhote, o que mais que ela é importante para a prole dela. Não. Ele para preservar a vida dele, não quer saber. Ele come a perna do surfista. Entenderam? Esse é o instinto dele. Porque ele não recebe a censura chamada razão. Ele não recebe isso. Então, o instinto prevalece para preservar a vida dele e dos filhotes dele. Olha. Entendeu? Isso é genético, hereditário. Essa marca nós temos. E nós temos um médico de plantão chamado homeostase, ou seja, o seu estado natural é o estado de saúde. Se você sai por acaso do estado de saúde ou começa a desviar-se para a doença, a homeostase te empurra para a saúde de volta. Então, se uma lagartixa perde o rabo, outro rabo vai se formar por ação dessa propriedade chamada homeostase, que preserva a integridade física desse bicho. Entenderam? E todos os animais têm homeostase, inclusive nós humanos. Entende? Se você faz um corte na pele, a pele vai cicatrizar. Quando eu recebo um osso fraturado, a única coisa que eu faço é alinhamento dos fragmentos, com parafuso, placa ou só com gesso. Porque a solda do osso é feita por uma propriedade humana chamada homeostase. Então a solda, ela regenera o osso, soldando o osso. É uma solda que é mais grossa que o próprio osso, mas depois ele é remodelado pela homeostase, que é a tua propriedade de saúde. Entendeu? E depois nós temos o sistema mais inteligente ao nosso dispor, que é o sistema imunológico. Então, numa epidemia, né, quem sobrevive à doença e ainda ajuda a tratar dos doentes na epidemia é o indivíduo que tem um alto grau de imunidade, que tem o seu instinto de vida perfeito, que tem a sua homeostase perfeita e que tem a sua imunologia no mais alto grau de perfeição, entende? Isso tem a ver muito com genética, com hereditariedade, mas também com estilo de vida. Ou seja, bons hábitos alimentares, nutricionais, bons hábitos físicos, boa proporção peso-altura e equilíbrio emocional. Entenderam? É isso que faz os teus médicos de plantão, instinto de vida, homeostase e sistema imunológico trabalharem por você e te defenderem com unhas e dentes contra todos os agentes que querem causar doença em você. Entenderam? Então, vejam vocês, eu sempre digo aos meus doentes que eu tenho que trabalhar com a parceria deles, ou seja, com a parceria do sistema imunológico dele, do instinto de vida e da homeostase. Que isso, junto com o tratamento médico, joga a saúde do doente lá para cima e a doença lá para baixo. Entenderam? Agora, vejam vocês, infelizmente existem uns paradoxos, ou seja, por exemplo, no tratamento do câncer se usa quimioterapia e radioterapia, que elas são imunodepressoras.
Ou seja, jogam tuas defesas naturais lá para baixo. Entendeu? Então, o critério médico é o mais importante, ou seja, é o médico que tem o critério de saber o que é mais importante naquele momento para salvar a vida do doente. Entende? Entende? Mas não há um tratamento de quimio-radioterapia para câncer que varre todas as células cancerosas. Não. A varredura final, você dizer, me curei de um câncer, a varredura final é dada pelo seu instinto de vida, pela sua homeostase e pelo sistema imunológico. E, paradoxalmente, eles são rebaixados com quimioterapia e radioterapia. Entendeu? Mas, enfim, o nosso tempo aqui já acabou hoje, infelizmente. Tá? As nossas palestras agora passaram para quintas-feiras, às 18 horas. Conto com a sua audiência toda quinta-feira, às 18 horas, aqui nas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Tá? Muito bem. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. O telefone da minha clínica é o 3661-4243. 11 é o código, 3661-4243. Tenham todos muita saúde. Sejam todos muito felizes. Até a próxima. Obrigado.